debater o diagnóstico precoce e a cura do câncer infanto-juvenil. Aliás, esse é o próximo tema. Eu convido o professor titular do Departamento de Pediatria da USP, na área de oncohematologia pediátrica, ele que é formado em hematologia, oncologia pediátrica no St. Jude's Children's Hospital em Memphis, nos Estados Unidos. Dr. Vicente Odoni, bem-vindo, bom dia. E a todos os amigos que estão assistindo essa apresentação. Muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande participar com colegas de todos os cantos do nosso país e discutirmos esse assunto tão caro a nós e tão relevante. O Dr. Cláudio pintou um quadro bastante realista dos problemas da oncologia pediátrica no nosso país, as dificuldades que são enfrentadas. Vamos abordar algumas coisas um pouquinho mais objetivas e, enfim, e depois levar tudo isso a uma discussão conjunta que esperamos seja bastante útil para todos nós. Bom, quando nós começamos a trabalhar com câncer infantil de uma maneira mais consistente no nosso país, quando eu digo quando nós começamos, quando toda a comunidade oncológica pediátrica, era muito frequente ouvirmos questões do tipo: é justificável em um país com as características do Brasil estudarmos uma doença rara, uma doença de ocorrência infrequente, uma doença extremamente cara, num país que tem um denominador comum em termos de mortalidade e tantas situações evitáveis com o aprimoramento socioeconômico da nossa população? Essa pergunta ainda ocorre hoje em dia, embora muito menos, mas é muito fácil nós lembrarmos a importância que tudo isso tem. É claro que, em termos individuais, qualquer pessoa precisa ser tratada, merece ser tratada. Mas, em termos coletivos, o câncer infantil, se nós olharmos a população entre pré-escolares e final da adolescência, já é a segunda causa de mortalidade aqui no nosso país como um todo, inclusive, não apenas nas regiões mais desenvolvidas, mas como um todo, sendo superado apenas pelas mortes ditas violentas, aquelas que têm no denominador comum as causas violentas. Esse quadro que aqui nós mostramos revela que são dados do INCA de 2008, mostrando que cerca de 10 mil casos novos de pacientes entre 0 e 18 anos foram diagnosticados naquele ano, contrastando com quase 350 mil pacientes de todas as idades, considerando-se aí todos os tipos de câncer e excluindo-se aqueles cânceres mais frequentes, aqueles cânceres que dependem da exposição ao sol, cânceres de pele diferentes de melanoma. Se esses fossem incluídos, esse número aí pelo menos dobraria ou mais do que isso. Mas é importante que nós vejamos, então, que à medida que o tempo passa, a situação de ocorrência de câncer vai se tornando cada vez mais frequente. O câncer é predominantemente uma doença de idade adulta. E é muito fácil de nós entendermos essa história se nós imaginarmos ao longo do tempo exposição a fatores determinantes de câncer, um assunto, é um tópico maravilhoso para ser discutido. É evidente que com o passar do tempo essa exposição vai sendo cada vez maior, explicando esses números que aí estão. Mas o importante é nós dizermos que esses 10 mil casos de 2008 não são números desprezíveis, em hipótese alguma, nós já citamos os dados de mortalidade. E mais importante que isso, são pacientes tratados por um tempo muito longo, um custo muito longo. O câncer tem de ser olhado também como um problema de saúde pública. E para o pediatra geral, que é aquele que recebe, ou generalista, que recebe o paciente com câncer ou com suspeita de câncer inicialmente. Não é uma história extremamente infrequente para o generalista. Eu vou mostrar aqui alguns dados do Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia, mostrando que essa é a incidência genérica de câncer até 15 anos aqui no nosso país, 1 para cada 4 mil nascidos vivos. Evidentemente, pois não? Uai, está compartilhada. Deixa eu ver de novo aqui, então. Volto para trás. Desculpe a confusão. Vamos por aqui. Começar tudo de novo? Apareceu agora? Deixa eu voltar, então. Eu ponho aqui. Espera um pouquinho.
Share screen. Deu agora? E agora? Bom, eu estou abrindo o PowerPoint. E agora eu não... Mas onde que eu compartilho a tela que eu não estou encontrando aqui? Vou voltar então. Desculpem, viu? Mas essa... Aqui. Ainda não apareceu. Eu não sei realmente o que está acontecendo. Eu estou fazendo todo o esquema que nos foi solicitado, né? Mas, e agora? Deu certo? Agora está certo? Então desculpe, viu? Desculpem a confusão. Mas nós estávamos dizendo, então, repetindo muito brevemente, né, o câncer é predominantemente uma doença de adultos, esses números estão aí a demonstrar isso, e é evidente que a gente pode entender o porquê disso, imaginando que a exposição a fatores potencialmente determinantes de câncer vai aumentando com a idade. Mas o generalista não deve pensar que é uma raridade o aparecimento de uma criança com um diagnóstico de câncer pediátrico em seu consultório. E se nós pegarmos esses dados do Registro de Câncer de Base Populacional de Goiânia, nós vamos ver que cerca de uma criança para cada 4.000 nascidos vivos até 15 anos por ano poderá ter câncer. Qualquer pediatra com um número substancial de pacientes em seu elenco de pacientes, vai ter uma chance mais do que o acaso apenas de ter pacientes de câncer entre os seus clientes. Lembrar que esses números de câncer aumentam ao longo do tempo, esse é outro aspecto interessante a discutir, se temos um aumento vegetativo ou um aumento absoluto, ou as duas coisas, mas só lembrando que cerca de 12.500 casos foram descritos em 2018, e o Cláudio já salientou que é uma metodologia analítica um pouco diferente agora em curso pelo INCA, que é quem fornece esses resultados a toda a comunidade oncológica brasileira. Agora vamos continuar. Ações visando o diagnóstico precoce. Isso é uma coisa extremamente importante para nós considerarmos dentro da oncologia pediátrica, até porque o diagnóstico precoce depende de uma avaliação periódica de toda a pessoa que é objeto potencial desse diagnóstico precoce, e as crianças são objeto dessa avaliação periódica. As mães, os pais não deixam de levar as crianças ao médico, não deixam de se preocupar continuamente, ao contrário dos adultos. Mas vamos cotejar isso daqui com ações visando, acima de tudo, a prevenção. Quando a gente olha o câncer infantil, basicamente, as ações visando o diagnóstico precoce são, de longe, as mais importantes. E é fácil entendermos o porquê. As ações visando a prevenção, elas dependem da intervenção sobre fatores físicos e fatores biológicos que possam ser importantes no surgimento de novos casos de câncer. Então, o reflexo disso é muito maior dentro da idade adulta. Portanto, atitudes preventivas que nós, não é por causa disso, nós não devemos adotá-las em crianças, nós devemos fazê-lo sim, mas imaginando que isso tudo vai ter seus reflexos bem lá na frente. Eu vou citar um exemplo muito gomezinho.
sem entrar em maiores detalhes, em populações de áreas americanas, onde as crianças estão habituadas a, por exemplo, mascar chicletes de tabaco. Se nós formos olhar a incidência de câncer de pulmão nessas populações, ela ocorre numa idade muito mais precoce do que normalmente é descrito para essa moléstia. Muito bem. O diagnóstico precoce de câncer parte de um pressuposto, quer dizer, a sua vantagem, a sua valia, parte de um pressuposto que o tempo decorrido sem diagnóstico influi no comportamento clínico da neoplasia. Claro que existe alguma coisa que possa ser colocada em contrapartida a isso, pelo menos um processo de discussão. O tempo decorrido sem diagnóstico não influi negativamente nas repercussões imediatas da neoplasia. Então, no comportamento e nas repercussões imediatas que a neoplasia traz. E existe, e aí um terceiro elemento para discutirmos, será que a variável tempo necessariamente influi em tudo isso ou não necessariamente influi? Bom, é evidente que este fato, particularmente, deve ser considerado como o mais relevante, junto com a questão das repercussões imediatas, senão não haveria sentido em nós falarmos em diagnóstico precoce. Mas eu vou colocar alguma coisa apenas no sentido de discussão, com muito cuidado, para que essa ideia seja entendida dentro daquilo que ela quer realmente demonstrar. Esses são dados de sarcomas de Ewing, publicados em 2014, dados similares são encontrados por uma série de outras neoplasias, onde nós, comparando-se pacientes com sarcoma de Ewing dentro do mesmo estádio, nós vamos ver que o tempo que levou entre o início dos sinais e sintomas atribuíveis à moléstia e o diagnóstico, dividido conforme a sua mediana, não impacta na sobrevida desses pacientes, como vocês podem ver aí pelo gráfico. O que isso significa? É evidente que se uma doença demora mais tempo para ser diagnosticada e se mantém dentro daquele estádio, é evidente que ela tem um comportamento biológico mais favorável e isso pode explicar, enfim, esse tipo de quadro que nós aqui estamos demonstrando. Mas isso é uma situação que deve ser vista à luz da análise do comportamento biológico dessas neoplasias. Em termos genéricos, o diagnóstico precoce tem de ser lembrado e tem de ser salientado sempre. Eu vou usar como exemplo disso os retinoblastomas, comparando alguns dados nacionais e americanos, isso na década de 80, dados nacionais é uma série nossa publicada, com 37 pacientes com retinoblastoma, apenas mencionando, o retinoblastoma é um tumor virtualmente exclusivo de idade pediátrica, pode ter um comportamento hereditário, é um dos cânceres onde o comportamento hereditário é mais demonstrado, digamos assim, via de regra são formas bilaterais quando tal ocorre, enfim, e as unilaterais são via de regra formas ligadas à ocorrência esporádica. Então, nessa série que nós publicamos, havia 37 unilaterais, 28 bilaterais, esta série americana do Hospital St. Jude, 80 unilaterais, 54 bilaterais, percentualmente a disposição, a diferenciação é análoga entre os dois países. No nosso país, 51% dos casos na nossa série tinham envolvimento de nervo óptico, enquanto naquela série do St. Jude apenas 14% tinham envolvimento de nervo óptico. Na nossa série, 12% dos casos tinham doença disseminada inicial, e nos Estados Unidos, 6% dos casos apenas tinham doença disseminada inicial. Se nós olhássemos invasão inicial do sistema nervoso central, 9% dos nossos casos, e 3% apenas dos casos americanos, como eu disse, do Hospital St. Jude. E aí nós vamos olhar o ponto determinante disso. A regra geral nos Estados Unidos era uma doença limitada e de diagnóstico precoce, enquanto que no Brasil o tempo médio para diagnóstico era, naquela época, no mínimo de 6 meses, e uma doença extraocular era relacionada a intervalos desde o início dos sinais e sintomas atribuíveis à moléstia até a caracterização do diagnóstico a intervalos superiores a 6 meses. Isso fala claramente do valor do diagnóstico precoce e nessa melhoria toda que ocorreu ao longo dos anos e que o Cláudio também salientou, talvez o retinoblastoma foi um dos objetos mais importantes desse processo todo de diagnóstico precoce e esse quadro mudou, ainda está longe do ideal, mas as medidas, enfim, salientando o valor dessa caracterização precoce, foram muito claras e melhorando
muito essa situação. Alguns mitos devem ser importantes de serem salientados quando a gente fala em câncer infantil. Situações que existem no pensamento genérico das pessoas e também ainda, infelizmente, em muitos da classe médica ou dos grupos ligados à saúde em geral. Então, esses mitos são que o câncer infantil apresenta-se de maneira absolutamente óbvia. Quer dizer, eu olho para uma criança que tem câncer enfim, faço o diagnóstico só de olhar. Não tem outra coisa que possa dar, enfim, explicar aquela situação toda. O outro mito é que o câncer infantil apresenta elementos de predisposição extremamente claros. Isso é, quem desenvolve um câncer infantil tem alguma coisa que faz com que aquilo lá possa ocorrer de maneira mais frequente naquela população com aquelas características. E, finalmente, e esse aí talvez seja o pior de todos os mitos, o prognóstico do câncer infantil é necessariamente sombrio. Nós vamos abordar cada um desses itens e tentar destrinchá-los de uma maneira um pouquinho mais clara, digamos assim. Vamos falar primeiro dessa ideia de que o câncer infantil apresenta-se de maneira absolutamente óbvia. Evidente, se eu olhar uma criancinha como esse menininho que aí está sendo apresentado, um enorme tumor na sua barriguinha, vocês veem que as costelinhas são visíveis, extremamente emagrecido, desnutrido. Se olharmos com mais atenção a sua cabecinha, vamos ver que ele tem inúmeras saliências na calota craniana, produto de doença metastática. Evidente, uma situação como esta dificilmente vai ser algo diferente de um câncer. Poderá comportar alguns diagnósticos diferenciais, mas, fundamentalmente, a perspectiva maior, a possibilidade maior, vai ser de câncer. Mas se nós formos imaginar, esperarmos uma situação como esta para fazermos o diagnóstico de câncer, certamente nós vamos esperar e vamos deixar passar muitas e muitas crianças em fase muito mais precoce do seu tratamento. Isso porque o câncer, na sua apresentação, habitualmente mimetiza situações pediátricas corriqueiras. E eu vou usar como exemplo disso a forma mais comum de câncer infantil, que são as leucemias agudas, sinais e sintomas à apresentação. Vocês vejam que em 60% dos casos, o mais frequente desses sinais, que é a febre, depois a palidez, hemorragia de qualquer nível, até uma hemorragia mais visível, digamos assim, até um pequeno sangramento de mucosa oral durante a escovação dos dentes, anorexia, fadiga, dorócia, que os antigos costumam chamar de doença de dores do crescimento, dores abdominais vagas, artralgia, artrite é relativamente infrequente, mas artralgia é frequente, aumento de gânglios e perda de peso. Bom, inúmeros desses sinais aqui, certamente quem tem filhos já foi, enfim, apresentado, digamos assim, a esses problemas muitas e muitas vezes na vida. É evidente que nós não devemos pensar em câncer quando uma situação como esta surge, pelo menos imediato, mas a sua persistência, a ausência de explicação, a evolução, a progressão, não devem fazer com que tenhamos medo de pensar em câncer. Lembrando que o diagnóstico precoce vai ajudar-nos a tratar tudo isso de uma maneira mais efetiva. Eu vou citar algumas situações um pouquinho particulares, embora eu diga que haja em termos genéricos, uma mimetização de situações pediátricas corriqueiras, existem alguns dados que são eventualmente especiais dentro desse contexto. Eu vou mostrar essa menininha, cujo rostinho está sendo apresentado com autorização de seus pais. Vocês vejam que ela tem uma proptose no olhinho direito, que vocês podem ver aqui, e ela tem um hematoma que ocorre particularmente na pálpebra superior. É diferente do hematoma de trauma, onde por gravidade o sangue cai à pálpebra inferior. Uma situação como essa, numa criancinha dessa idade, criança acima de 2, 3 anos, é altissimamente sugestiva de um neuroblastoma. Guarde bem essa imagem, que lá no finalzinho eu vou fazer um pequeno quiz para todo mundo ligado a essa situação aqui. Muito bem. Algumas outras coisas também que são muito próprias, muito específicas e que valem a pena ser lembradas, porque nos ajudam bastante dentro desse contexto de diagnóstico precoce, é a questão das massas abdominais, que são muito diferentes em termos de causa,
conforme nós analisemos um recém-nascido, um lactente ou uma criança mais velha. Nos recém-nascidos, qualquer massa abdominal que nós palpemos vai ser, na maioria das vezes, representativa de uma causa não neoplásica, especialmente malformações do trato gênito-urinário. 20% dos casos representarão tumores. Quando nós vamos para a lactância, essa coisa dos tumores já aumenta um pouco. 40% relacionado a malformações do trato gênito-urinário e 40% tumores. Agora, quando nós pegamos crianças acima de 1 ano, qualquer massa abdominal que seja palpável, na maioria das vezes, representa neoplasias. São informações muito simples, mas que podem, enfim, nas circunstâncias do dia a dia, auxiliar bastante. E a doutora Tereza vai detalhar isso daí com muito mais propriedade na sua apresentação. O câncer infantil apresenta elementos de predisposição extremamente claros. Bom, o câncer é uma doença genética, em qualquer forma. E aí, muitas vezes, se confunde a questão genética com questão de predisposição hereditária, que é uma situação comum no contexto de surgimento do câncer infantil, mas esses conceitos frequentemente são confundidos. Eu vou mostrar um pouquinho, muito rapidamente, como é que o câncer infantil surge dentro dessa coisa da genética sendo determinante do surgimento dos cânceres, para que nós entendamos tudo isso que nós estamos querendo aqui conversar com vocês. Vejam bem, vamos supor que essa seja uma população celular normal e, de repente, no meio dessa coisa toda, uma dessas células se torna anormal, apresenta mutações cromossômicas, apresenta alterações epigenéticas, enfim, torna-se anormal. E isso está ocorrendo no corpo de todos nós, e mais de uma vez por dia, muito mais de uma vez por dia, a todo momento. O organismo tem mecanismos de correção desse processo muito eficientes. Se não os tivesse, haveria muitos e muitos mais casos de câncer do que nós verdadeiramente temos. Mas, quando essa malformação ocorre, quando essa alteração ocorre, como é que o organismo age? Ou ele elimina essa célula anormal, é um mecanismo chamado apoptose, ou morte celular programada, ou esse distúrbio cromossômico que aconteceu, essa mutação, é corrigido. Mas, se não o for, essa célula irá proliferar. Uma única alteração, uma única mutação não é suficiente para gerar um câncer. É importante que naquela população alterada ocorra pelo menos uma segunda mutação, que também será objeto de todos aqueles mecanismos de correção que nós mencionamos, e que, caso isso não ocorra de maneira eficiente, aí sim haverá a proliferação dessa nova população e um câncer se instalará. Então, são necessárias pelo menos 2 mutações para que um câncer venha a surgir, mas podem haver muito mais mutações, 3, 4, muito mais outras, inclusive, e é fácil nós entendermos dentro disso o comportamento diferenciado que nós temos entre as neoplasias pediátricas congênitas, digamos assim, e as adquiridas, as que surgem no decorrer da vida e não nasceram com a criança ou não ocorreram muito precocemente na criança. Uma criança que tem uma mutação herdada vai necessitar, evidentemente, de uma mutação adicional apenas, né, para que o surgimento da neoplasia venha a ocorrer. Isso, é claro, explica por que essas formas hereditárias de câncer, que, como eu disse, representam uma minoria, elas ocorrem muito mais precocemente. E no caso de órgãos de situação dupla no nosso organismo, como os olhos, enfim, como os rins, elas, via de regra, acometem os 2 órgãos ao mesmo tempo. Ok? Então, esse é um dado. Mas daí, aí a história é muito importante nós lembrarmos que, embora haja essa explicação biológica muito clara, muito aceita, conceitos que podem ser facilmente embutidos em todas as áreas de discussão do câncer infantil, o que ocorre verdadeiramente em termos de surgimento de uma neoplasia, em termos de possibilidades de surgimento, é não ligado diretamente a esse tipo de ideias, esse tipo de conceitos que nós acabamos de demonstrar. Antes de nós passarmos, então, a isso que nós estamos procurando falar agora com mais detalhes, eu vou lembrar para vocês como é que surge todo esse processo de alteração genética e desenvolvimento de uma neoplasia. É uma grande briga
que envolve os proto-oncogenes, que são genes associados ao crescimento celular que todos nós temos, e que, se eles forem devidamente ativados, poderão levar a um crescimento celular desordenado, transformando-se em oncogenes, e aí determinar o surgimento de uma neoplasia. Quem bloqueia essa formação, quem faz com que eles mantenham a sua atividade entre os níveis desejáveis, são os genes supressores. Esses genes supressores, se a pessoa nascer sem eles, ou se eles sofrerem alguma mutação, deixarão de existir, e aí haverá, enfim, a transformação dos proto-oncogenes em oncogenes e o surgimento de câncer. Bom, quando a gente dá tantos conceitos genéticos no meio, é compreensível que na mente das pessoas venha a ideia de que, puxa, realmente tem de ser pessoas altamente predispostas para poderem desenvolver um câncer, para ocorrer tudo isso lá dentro. A coisa não é bem assim. Existem situações de elevado risco de desenvolvimento de câncer, sem dúvida nenhuma. E aqui eu cito várias delas, biológicas e físicas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que pode se associar a leucemias e a outros tumores, crianças que receberam radioterapia no passado, medicamentos, até medicamentos contra o câncer, que são altamente associados ao surgimento de novas neoplasias, doenças infecciosas como a hepatite B, o vírus de Epstein-Barr e o próprio AIDS, enfim, essas situações existem. Mas, numericamente, o que é que tudo isso representa? Fatores predisponentes claramente identificados no surgimento do câncer infantil só ocorrem em 3 a 4% dos casos apenas. A imensa maioria é caracterizada através, pura e simplesmente, da suspeita clínica. E lembrando que são apresentações que habitualmente mimetizam situações pediátricas corriqueiras. Veja, pelo menos 15% dos casos permite o reconhecimento de determinantes genéticos específicos, mas são situações que decorrem depois que nós começamos a investigar especificamente aquela neoplasia. As situações de base, aí incluindo parte genética e outros agentes, enfim, associados a esse surgimento, eles não superam os 4% dos casos. Então, é uma grande minoria que reforça o papel do generalista na suspeita clínica e na caracterização precoce de uma neoplasia. Finalmente, a ideia de que o prognóstico do câncer infantil seja necessariamente sombrio. Bom, eu vou mostrar dados aqui da nossa instituição, para não usar dados internacionais, dos anos 80 até o começo desse novo século. Nós estamos em processo de reavaliação desses números, mas vocês vejam que nós sumimos com chances de sobrevida muito prolongada e curas verdadeiras inseridas nesse contexto, de cerca de 18,5% a níveis de 64%, o que são níveis absolutamente comparáveis a toda literatura internacional. E eu lembraria uma outra coisa, falando mais a favor de todos nós, oncologistas brasileiros. Nós que trabalhamos em serviços públicos, sabemos que a gravidade dos pacientes que nós recebemos, a complexidade de seus quadros, via de regra, é superior àquilo que é descrito no exterior. Eu vou usar como um exemplo um estudo desenvolvido no nosso serviço, usando sarcomas de Ewing. Vejam, o doutor Galindo publicou já há vários anos um artigo mencionando qual é a dimensão de um sarcoma de Ewing que se associa a pior prognóstico. E, no caso dele, as dimensões eram aquelas superiores a 8 centímetros no seu maior diâmetro. Quando nós analisamos a nossa série total, a mediana entre as maiores dimensões nos nossos pacientes era de 20 centímetros, quer dizer, a apresentação geral dos nossos casos era quase 3 vezes, em termos de tamanho, superior àquela que a literatura apresentava. Tanto que nós, nesse estudo, pudemos discriminar um outro nível, inclusive, de corte, acima de 20 centímetros, onde aí sim, na nossa série, haveria o maior e o pior prognóstico, o melhor e o pior prognóstico. Então, e só esse simples exemplo explica as grandes dificuldades que os serviços brasileiros, particularmente públicos, eles apresentam. Bom, lembrando que o Cláudio mencionou que o início da moderna era de quimioterapia, evidentemente o câncer pediátrico depende fundamentalmente da quimioterapia, ou dependeu fundamentalmente da quimioterapia para toda a sua evolução, uma vez que ela é uma doença que, via de regra, atinge o organismo como um todo. Mas a quimioterapia pode agir até um certo ponto,
e talvez, até em termos de esgotamento de possibilidades, nós não estejamos muito distantes dessas possibilidades. E vou mostrar um simples quadro que explica muito bem um dos problemas associados a isso. Vamos supor que esse cubo amarelo que nós aí temos seja a quantidade de células neoplásicas que um determinado paciente apresenta. Eu vou expô-las a uma dose alta de metrexate, por exemplo. Metrexate foi justamente a primeira aminopterina, um análogo a ela, descrita como eficiente para o tratamento de leucemias. Eu uso essa grande droga, eu consigo diminuir essa população à metade. Eu posso imaginar, então, que se eu repetir aquela mesma dose, se eu diminuir na metade na primeira vez, na segunda vez eu vou acabar com todas as células que restaram. Mas não, eu diminuo mais metade, mais metade, mais metade, mais metade. Em última análise, eu não vou conseguir, dessa forma, acabar com a última célula neoplásica existente no organismo da pessoa. Isso porque, particularmente para os antimetabólicos, as células neoplásicas reagem dentro de um contexto de cinética de primeira ordem, onde uma determinada dose é capaz de dar conta de um percentual celular fixo e não numericamente a mesma interveniência em todos os momentos. Isso explica o surgimento de inúmeras novas modalidades terapêuticas, não é o objetivo da nossa discussão outra, mas eu mencionaria aqui para vocês o tratamento gênico, que é o tratamento que você poderia, enfim, agir naquela alteração genética que especificamente determinou aquele câncer, qualquer que tenha sido seu mecanismo de formação. Isso seria o futuro, isto é o futuro. Há vários ensaios, enfim, em cima disso, talvez um pouco mais distantes dentro da área de oncologia pediátrica, mas ensaios um pouco mais sólidos em outras áreas, e talvez, eu acredito que a primeira situação onde nós possamos vir a ter tratamentos gênicos verdadeiramente eficientes e resolutivos, seja na hemofilia, que é uma doença hematológica, mas não oncológica. E eu destacaria aqui também disso o tratamento dirigido às terapias-alvo, que permitem que nós atuemos sobre elementos específicos alterados da célula neoplásica e poupando as células normais, diminuindo muito as colateralidades. Muito bem. Hoje em dia, antigamente se interpretava a cura do câncer como um prêmio, não importa aquilo que acontecesse. Enfim, isso explica, por exemplo, a colocação na literatura de recursos tão agressivos. Eu vou citar exemplos de adultos, aí, como, por exemplo, as cirurgias alcebianas para tratamento de câncer de mama, técnicas agressivérrimas, como, por exemplo, a hemicorporectomia, para se retirar um segmento inteiro do organismo no qual um câncer que lá incidisse não fosse passível de ser removido. Mas, hoje em dia, esse prêmio a qualquer custo é substituído por um conceito integral de recuperação que depende da cura biológica, da psicológica, da social e da adaptação psicossocial à cura. Esse conceito é terrivelmente importante porque nós queremos que as crianças sobrevivam a seus tratamentos e possam estar na sociedade em igual nível de competitividade, digamos assim, com todas aquelas outras que não passaram por essas vicissitudes. E lembrar muito, isso nós, oncologistas pediátricos, exercitamos essa ideia continuamente, lembrar muito que essas crianças, não importa o que lhes aconteça, ou sucesso ou insucesso no sentido de curar ou não curar, elas sempre nos ensinam muito, como essa mocinha com neuroblastoma, e na medida que o tratamento era oferecido, ela mudava o seu rosto, o tumor desaparecia e ela voltava a sorrir, como uma criancinha deve sempre sorrir. Finalmente, eu quero mostrar essa imagem para vocês. Quando nós analisamos a sobrevivência de câncer infantil nos dias de hoje, as suas repercussões entre adolescentes, final da adolescente e adultos jovens, qualquer coisa entre 15 e 45 anos, nós vamos ver que em países desenvolvidos, estima-se que 1 para cada 250 dessa população nos dias de hoje seja um sobrevivente de câncer infantil. E a nossa ideia é que esses pacientes sejam indistinguíveis da população da qual procedem, compartilhando com todos os outros as mesmas expectativas, os mesmos sentimentos, as mesmas possibilidades, os mesmos sonhos.
Como eu disse a vocês, eu quero fazer um pequeno quiz. Não há maneira da gente fazer essa pergunta e ver qual é o percentual de resposta, mas eu perguntaria a vocês, essas duas criancinhas aqui, também cujas imagens são apresentadas com autorização de seus pais, qual delas que tem câncer? Vocês lembram que nós discutimos que o neuroblastoma é um tumor que pode provocar uma proctose e hematomas na pálpebra superior, particularmente. Vocês viram que essa criancinha, olhando para a tela do nosso lado esquerdo, tem um grande hematoma na pálpebra superior, e do lado direito tem um grande hematoma na pálpebra inferior. Eu queria perguntar para vocês qual dessas duas tem câncer. Como não é possível nós fazermos essa coisa agora, mas eu vou contar o que normalmente ocorre quando nós apresentamos esses slides. A grande maioria aponta essa criancinha da nossa esquerda olhando para a tela. E quem faz isso certamente comete um dos erros mais terríveis que o pediatra pode cometer. A pediatria, ela se caracteriza por ter que as agressões às crianças, elas repercutem sempre como um todo e nunca isoladamente. Enfim, a criança do lado esquerdo, certamente ela tem hematoma na pálpebra superior. Eu disse que ele é frequente nos neuroblastomas, mas ele não é exclusivo, ele não é obrigatório. E se vocês olharem todo o contexto, a criança que está com um ar de sofrimento, com um ar de dor, com um ar de angústia, é a do lado direito, que é a criancinha que tinha realmente um neuroblastoma, um tumor. A criancinha do lado esquerdo tinha uma púrpura e caíra na escola e fez esse hematominha no olhinho, né? Alguns vão perguntar, mas ela é carequinha, né? Será que ela estava tomando quimioterapia? Não estava. Esse slide é mais ou menos antigo. Hoje em dia nós temos aí ivermectina, hoje tão proposta aí para Covid, mas pelo menos para piolho ela é uma coisa que funciona muito bem. E essa criancinha tinha piolho e na escola dela cortaram-lhe os cabelinhos para tratar o piolho. É por isso que ela está carequinha. Muito obrigado a todos e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma com os objetivos desse encontro tão relevante. Muito obrigado.